igreja na nossa cabeça passou a ser o quê? Um endereço. E não uma identidade. A igreja passou a ser uma atividade, uma ocupação, e não uma convicção, um entendimento, uma certeza. Então nós muitas vezes pensamos que a igreja cumpre a vocação dela na medida em que ela exerce algumas atividades e não na medida em que ela traduz as suas convicções naquilo que ela opera. Então essa igreja ela é salva pela graça mediante a fé para as boas obras. Então nós somos, cremos e fazemos, ou seja, nós cremos aquilo que Deus diz que nós somos. E porque nós temos certeza absoluta de quem nós somos, nós agimos conforme o que somos. De modo que aquilo que a igreja vai fazer na sua missão integral é para traduzir a integralidade das suas convicções a respeito de si mesma. Ou seja, a igreja não faz nada pela sua carência, mas ela faz tudo pela consciência de quem ela é, como agente da revelação do amor de Deus na sociedade. Amém, amado? Então a igreja não se ocupa de si. Ela se ocupa integralmente de quem? Dos outros. Porque ela não age de acordo com a sua carência. De modo que essa igreja não... Deixa Deus ministrar o seu coração. Essa igreja não pode crescer de fora para dentro. Ela cresce de dentro para fora. Ela se desenvolve. Então essa igreja, ela só cresce e se expande por multiplicação e não por adição. Ela não cresce por quem ela convoca, ela cresce por quem ela influencia. Ela não cresce porque muda as pessoas de endereço, ela cresce porque ela ajuda as pessoas a serem transformadas no seu entendimento. Então a igreja é um agente de transformação social. Outro dia eu estava conversando com um pastor, ele é até líder de um grande ministério, e nós temos uma diferença. E graças a Deus, quem fala que existe essa diferença, até ele, não sou eu. Então, quando a gente está ministrando junto, ele sempre fala, tem uma diferença com o Paulo junto, que ele acha assim, eu acho assado. E ele entende o seguinte, que a igreja já cumpre um papel de afetação social quando ela evangeliza. Então evangelizou, o cara converteu, pronto, a igreja cumpriu o papel dela, porque esse cara agora vai mudar de vida. Ele não vai gastar mais dinheiro em prostituição. Bom, ele pensa, ele não vai gastar mais dinheiro em prostituição, não vai mais viver uma vida promíscua, então mudou. Isso já foi uma ação, uma intervenção. Então a percepção dele é de uma mudança, não é de uma transformação. Não é a forma como a igreja influencia, não é a forma como a igreja inspira, não é a forma como a igreja traz uma referência. Mas simplesmente uma forma como a igreja agrega, ajunta, reúne, amealha, separa. Então muitas vezes, amados, a igreja está fazendo um vampirismo social. É um vampirismo social, em vez da igreja dar sangue, porque tudo é sangue, não é? Então Cristo veio para dar sangue, o vampiro vem para tomar sangue. Então às vezes a igreja, em vez de oferecer a vida para a sociedade, ela vai lá e saqueia a vida da sociedade. Ela faz uma campanha evangelística, converte os melhores cidadãos. Por que eu falo que são os melhores? Porque são os melhores. Porque o cara, ele é um filho de Deus, está lá na ignorância, ele converteu. Esse cara era o cara melhor da sociedade. Ainda que ele fosse o mais safado, o mais bandido. Às vezes ele era o mais bandido porque ele é o melhor, ele estava usando o dom dele para o crime. Mas ele é o agente social. Esse cara que se converteu é o homem de Deus na sociedade. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Eu não estou dizendo que ele era o melhor cidadão. Às vezes ele era o mais pervertido. Ele era o maior bandido, mas ele só era o pior de lá porque ele é o melhor de lá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a gente vai lá, pega esse cara convertido e traz ele para trabalhar para a igreja. A gente fez um vampirismo, porque agora a gente roubou ele da sociedade. Alguém entende o que eu estou falando ou não? A gente faz uma campanha evangelística na escola e vai lá e faz um vampirismo na escola, porque aí converte os melhores alunos, o mais bandido, o mais pervertido, mas de alguma forma ele exercia uma liderança lá. Ele era o líder pelo pior, aí ele vai lá, converte, aceita Jesus, o que a gente faz? A gente tira ele da escola para ele ficar ocupado com as atividades da igreja. Como se o grande carente da sociedade fosse a igreja. Então por isso que nós não estamos fazendo missão integral. Por quê? Porque nós saqueamos as pessoas, nós mudamos a pessoa de endereço.
E ela não é transformada no entendimento. Então ela podia continuar lá no endereço que ela está e ela ia afetar aquela realidade. Isso ficou muito forte na nossa vida, porque nós pregamos um evangelho hoje só para mudar o cara de endereço. Porque a gente acha que aceitar Jesus é não ir para o inferno. Então ninguém quer ir para o inferno, aí a gente prega, e aí você recebe Jesus, porque você não receber, você vai para o inferno. Deixa eu te dar uma notícia, mano. Primeiro, ninguém vai para o inferno. Tá bom? Ninguém vai para o inferno. Porque um cara que vai para o inferno, onde é que ele estava? Que condição é essa espiritual que nós descobrimos aí? Que o cara não é um cara convertido, ele não tem consciência de Deus, ele não conhece a Deus, ele não tem a vida transformada, ele ainda vai para o inferno? Como é que é esse negócio? Não, mas vou explicar. As pessoas não vão para o inferno, elas saem dele. Amém? A consciência cristã é para o cara não continuar vivendo no inferno. Amém?